Muito bem, queridos, o nosso papo hoje é cuidando da mente, tá? É a segunda aula da parte de santificação, a sétima aula no total, e o tema é cuidando da mente. Não sei se você assistiu esse filme aqui. Alguém assistiu? Tá? A Dama de Ferro. Bom, que você sabe, né? A Meryl Streep, e ela fez um filme muito interessante, muito bem feito, uma história bem interessante sobre a Margaret Thatcher, né? E há uma fala nesse filme que eu creio foi tirado do mundo da vida real, né? Toda a história é um pouco romantizada, um pouco adaptada, mas tem uma frase muito interessante nesse filme atribuído a Thatcher, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Olha só que interessante. O que tem tendência a sentir, as pessoas não pensam hoje em dia, elas sentem. Sabe, um dos maiores problemas da nossa geração é sermos governados por quem liga mais para sentimentos do que pensamentos ou ideias. Pensamentos e ideias me interessam. Cuidado com os seus pensamentos. Eles podem se tornar palavras. Cuidado com suas palavras, elas podem se tornar ações. Cuidado com suas ações, elas podem se tornar hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles podem formar seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele pode definir o seu destino. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Achei muito interessante isso. E, em grande medida, eu concordo com ela. Tem alguma coisinha ou outra que a gente pode até discordar, mas, no geral, ela está falando alguma coisa muito séria. Muito interessante aqui. Agora, o que ela quer dizer com essa afirmação? O que ela quer dizer com essa afirmação? E o que vocês acham que ela quer dizer com essa afirmação? Você concorda? Discorda? Faz sentido? Não faz sentido? Se você concorda, por que você concorda? Se você discorda, por que você discorda? Eu concordo. Por quê? Não sei, mas eu concordo. Eu discordo. Não, quando a gente concorda, é porque a gente está... o nosso pensamento está acolhendo a linha de raciocínio e fala, existe um raciocínio retilíneo aqui com o qual fase A, fase B, tudo encadeado, e você chega no resultado, há uma evolução do pensamento que faz sentido e a sua conclusão é correta. Concorda ou não? O que ela está afirmando aqui? A colocação dela é perfeita, é isso mesmo. Eu posso ver na minha vida esse tipo de coisa. Se a gente fosse sintetizar aqui o que ela está propondo, olha só, quando a gente fala ela está falando dos fundamentos, né? Os fundamentos que vão regular a nossa vida. Então, basicamente é o seguinte, os nossos pensamentos se tornam atos, que se tornam hábitos, que vão moldando o nosso caráter e vão moldando a nossa própria vida, a condução da nossa própria vida. Basicamente é isso. Esse é um retrato do que ela falou, né? Os fundamentos da vida são formados, ou são os pensamentos, os atos e os hábitos. Agora, os pensamentos, eles não nascem do zero. Os pensamentos, eles não acontecem no vácuo, né? Então, o que ela está falando aqui é que todos nós somos responsáveis pela forma como nós nutrimos a nossa mente. Tem a ver com nutrição. E que o nosso viver vai depender de como nós nutrimos a nossa mente. Agora, se você parar e olhar para esse quadro, para essa proposta, ela está muito em consonância com aquilo que o Senhor Jesus falou lá em Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 45. Quem pode ler para mim, para vocês participarem um pouquinho? Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso aqui? É de dentro para fora. Sempre. O fruto é uma expressão do que está lá dentro. O fruto, na verdade, ele é a síntese do veneno que está dentro da árvore, por assim dizer. Então, se o fruto é amargo, se o fruto é ruim, é porque a árvore não é boa. A culpa não é do fruto. O fruto simplesmente expressa o que a árvore é.
Ok? Aí você pode falar, peraí, André, a Tati está falando de cuidado com a mente, de a gente pegar cuidado com as palavras, com os hábitos e não sei o que, papapá. Jesus, cuidados com o coração. Não são coisas diferentes, afinal de contas? A pergunta que eu faço é, mente e coração, são coisas diferentes? Lembra da aula da Evelyn na semana passada? Você estava aqui, você tem um hint aí, né? São coisas diferentes? Deixa eu propor para você a ideia que quando você olha para as escrituras, quando a gente fala de antropologia bíblica, né? Basicamente, a síntese que a gente pode ter, talvez a forma de explicar o ser humano, biblicamente falando, é aquela colocação, aquela terminologia usada pela Nancy Pearce, que a Ivy mostrou semana passada, apresentou semana passada, de que nós somos uma unidade psicofísica. O ser humano é uma coisa só. Ele não é um puzzle. Talvez você possa associar o ser humano e a sua complexidade, aspectos materiais e imateriais, como um diamante. Um diamante ele é multifacetado, não é? É uma coisa só, mas você tem vários ângulos. Então a gente poderia talvez trabalhar, especialmente aquilo que é aspecto imaterial do ser, como esse diamante multifacetado aqui. Mas nós somos, eu quero frisar isso, que é importante a gente entender que nós somos uma unidade. Deus nos criou como unidade, é por isso que a gente vai precisar de um corpo na eternidade. Você não vai ficar plasmando eternamente lá. É um corpo diferente do nosso corpo hoje em alguns aspectos. A gente vê isso depois, por exemplo, da ressurreição de Jesus, lá em Lucas, capítulo 24, quando ele se apresenta lá para os discípulos no caminho de Emaús. De repente está comendo com o pessoal, de repente já não está mais ali. Aí aparece de repente para os discípulos. Tem umas coisas meio diferentes acontecendo com Jesus ali. O corpo da eternidade é um corpo diferente. Ele não é só um corpo não pecável, ele não está sujeito mais ao pecado. Não adianta, não vai pecar, não tem condições mais, não é corruptível, mas ele tem algumas dinâmicas meio diferentonas, tá? Então, e a gente já vê alguns flashes disso nas escrituras mesmo, beleza? Mas vamos voltar para cá. Quando a gente fala de constituição do ser, vamos lá, vamos começar de fora para dentro. No total aqui, quando a gente fala de pessoa, as escrituras vão utilizar de uma maneira muito... isso aqui deveria ser nefesh. Nefesh, alma vivente. É o termo mais utilizado para se retratar, ou para se referir à pessoa como um todo, especialmente no Antigo Testamento. E no grego, psique. Tá? De onde vem o nome da figura mítica, Psique, que foi casada com Cupido, toda aquela história bonita lá da mitologia grega. Mas, enfim, o todo do ser humano, essa unidade psicofísica, ela é tratada como nefesh, alma vivente. Agora, quando a gente olha, né, aí, tentando entender, porque esses termos aparecem nas escrituras, né, basicamente o que nós temos aqui é o nosso corpo, é a nossa parte física da unidade psicofísica, por assim dizer, não gosto de falar parte, mas é o aspecto físico dessa unidade psicofísica, que é chamado, que é tratado como soma em inglês, é o termo usado em inglês, não, em grego, o termo é soma. E quando a gente fala da parte, ou do aspecto imaterial do ser, a palavra mais consistente para se referir ao todo é espírito, tá? Agora, quando a gente fala desse aspecto material, você está falando de emoções, você está falando de mente, você está falando de vontade, você está falando de consciência, você está falando tudo isso está integrado. E todo esse cruzamento, toda essa sobreposição, chega no núcleo do ser que é chamado de coração. Lev, no hebraico, usado, coração do homem. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Enganoso é o lev do homem. Tá? E, novamente, no grego, o mesmo sentido, só que a palavra usada é cardia. Então, todos esses termos dizem respeito ao homem de uma maneira específica, mas quando eles são especificados, eles querem apontar para algo mais, no caso do coração, por exemplo, naquilo que é mais central ao homem, aquilo que está dentro do homem, mas diz respeito também à sua mente. Então, quando os termos coração e mente, apesar de eles serem paralelos, eles estão falando sobre aquilo que alimenta nefesh, psique, que movem nefesh e psique na vida. Ok? Então, basicamente, o que a gente precisa lembrar é isso, né? Nós fomos criados por Deus como uma unidade psicofísica.
Então, o nosso corpo, ele vai expressar aquilo que está sendo colocado aqui dentro. Ele vai viver, ele vai dinamizar aquilo que está colocado aqui dentro. E o que está sendo colocado aqui dentro vai formar nossas emoções, vai influenciar nossas emoções, vai construir vai organizar a nossa mente, a nossa vontade e trabalhar com a nossa consciência de uma maneira positiva ou negativa. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, que quando houve a queda do homem, não foi só soma, corpo, que foi afetado pelo pecado. A unidade psicofísica inteira foi afetada pelo pecado. Existem teologias que defendem, não vou entrar no mérito aqui, que defendem que a mente do homem não foi afetada pelo pecado. A mente continua intacta, porque ela precisa do despertamento de Deus para funcionar de forma direita, de forma correta. Na verdade, essa mente ela já funciona de forma correta ao ponto de corresponder à atração de Deus da forma correta. Então você traz para o homem uma responsabilidade, um protagonismo maior, por exemplo, na sua própria salvação. Já falamos sobre isso lá atrás. Tá bom? Nós não cremos nisso. Nós cremos que a mente também foi afetada pelo pecado. Aquilo que a gente chama de efeitos noéticos do pecado. Não tem nada a ver com Noé, não tem nada a ver com arca, com bicharada na arca. Tem a ver com nous. Nous é mente em grego. Você não precisa se lembrar desses termos, apenas para a gente entender como é que as coisas funcionam. Belezinha? Joinha? Então a gente defende, entendemos pela teologia ortodoxa que o ser humano como um todo foi afetado. A mente dele, sobretudo. Tá? E aí o que acontece? As nossas emoções, a nossa consciência, a nossa mente, a nossa vontade passaram também a estar sujeitos ao pecado. Ou não. Não é o corpo que influencia a nossa mente, é a nossa mente que influencia o nosso corpo. É claro que à medida que você vai construindo padrões de, por exemplo, padrões de prazer pecaminosos, o seu corpo vai ficando habituado a esse tipo de busca. Você cria caminhos cognitivos para o prazer. Você se adestra a um determinado tipo de prazer. O que você faz? Você tem que continuar consumindo. É por isso que existe a adicção, por exemplo. A adicção não é uma questão simplesmente espiritual, emocional. Ela também é física. Mas por que ela é física? Porque existe uma disposição da unidade psicofísica encaminhar numa determinado caminho para se abastecer com uma solução que é falsa. Ok? Muito bem. Deixa eu só dar um testemunho aqui, um exemplo simples de como esse negócio funciona. Há uns 15 anos atrás, eu estava falando na Estância Palavra da Vida para adolescentes. Mas foi interessante, porque a gente estava conversando sobre justamente essa questão de santificação. E eu dei um exemplo muito simples. Né? Olha, gente, para pensar. A gente tem algumas coisas que a gente precisa avaliar para ver se a gente deve ou não fazer. Se vão fazer bem para a gente. Né? E ainda na época, nem sei se existe, ainda estava na época um joguinho chamado GTA, Grand Theft Auto. E eu não sei se você sabe o que é o GTA, qual é a proposta do GTA. Qual é a proposta do GTA? Você é um bandido. É um jogo em primeira pessoa, você é um bandido, e para você avançar no jogo, o que você tem que fazer? Cometer crimes. Todo tipo de crime. Senão você não avança no jogo. Você tem que roubar banco, você tem que matar gente, vale tudo. Ok? E eu mencionei isso, perceba, qual é a proposta? Tentando montar essa questão, olha, não é o ideal, é uma forma inadequada de você se entreter e tal, aquela coisa toda. É uma garota de 15 anos, uma menina, se fosse um rapaz ou menina até eu entenderia melhor, mas ela fala assim, você está querendo dizer então, desse jeito, você está querendo dizer então que eu não posso jogar, você está me proibindo de jogar o GTA, que meu pai deixa. E aí nessa hora o que você fala? Fala pro teu pai ir lá fora que eu vou dar uma surra nele. Não é isso. Né? Eu falei, olha, não estou falando que você não pode jogar. Não tem esse direito. Mas o que eu quero dizer é que você e o seu pai, até que você seja adulta, são responsáveis pela dieta mental que você faz. Você é responsável pelo que você coloca no seu coração. Se você vai colocar isso e acha que isso vai contribuir para a formação da tua visão adequada de mundo, boa sorte. Se o seu pai acha que não tem problema algum,
boa sorte. Eu estou dizendo que você é responsável. Algumas coisas não devem entrar na nossa mente, e não com status de proibição, são decisões que eu faço. Eu lembro de um músico muito querido, numa igreja da minha adolescência, homem de Deus, mas ele deixou de ir na igreja porque ele fumava. E ele foi disciplinado porque ele fumava. Acho que a gente não soube entender as dinâmicas. Ele falou, não adianta querer dizer isso é pecado, você vai para o inferno porque você fuma. Cara, ele tem que ter essa compreensão de que o problema, Deus não vai rejeitá-lo porque ele fuma. A questão é, meu amigo, fumar vai fazer mal para você. Você vai ter um câncer no pulmão, provavelmente. A questão é construir uma consciência de dentro para fora em que as nossas decisões, as nossas atitudes sejam tomadas não porque são proibidas ou porque são permitidas, simplesmente. Tem certas coisas que realmente não devemos fazer. Ninguém deve matar alguém, por exemplo. Mas perceba como a gente cria muitas vezes regras de religiosidade bobas, tolas. Ele fuma. Ontem, inclusive, me contaram uma história que eu achei muito interessante. Teve uma conferência de cristãos em um determinado lugar aí na Argentina, se eu não me engano, e americanos e argentinos saíram para almoçar juntos. Aí os argentinos falaram, vinho. E os americanos, que escândalo. Aí os argentinos falaram, eu não tomar vinho, vai escandalizar o irmão, então não sei o que. Ela terminou o almoço, saíram lá para fora, os americanos estavam fumando. Percebe? Legalismo. Queridos, eu não estou estimulando ninguém a ser beberrão e nem a ser fumante. Quero dizer que certas decisões vêm de dentro para fora. O que eu coloco, quais são as minhas decisões? Né? Eu extrapolo, eu vivo com base naquilo que eu organizo, as organizações, os afetos do meu coração que eu vou alimentando ao longo da vida. Tá bom? Então, na verdade, aqui a questão é a seguinte, você é responsável pela forma como alimenta a sua mente e coração. Não você e somente você. É óbvio, temos um ambiente à nossa volta, temos a influência de pessoas, quando ainda temos uma determinada, estamos caminhando na construção de uma maturidade, os nossos pais nos influenciam, isso é normal, isso é natural, mas o fato é que, no fim das contas, na hora de passar a régua, eu sou responsável. Eu é que decido se eu vou assistir o programa tal, eu é que decido se vou ver a reportagem X, eu é que decido como eu vou abastecer o meu coração. E isso pode ou não influenciar, por exemplo, o nosso ânimo, a nossa esperança, as nossas disposições em relação à vida. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Então, nossa mente, ela é uma aliada ou uma inimiga? E aí a resposta é? Depende. Totalmente, depende mesmo. Por que depende? Vamos lá, vamos ler os bullets aqui, vamos comentar. Quem pode ler para mim? Tudo depende de como a mente é alimentada e estimulada. É isso que vai tornar a mente uma aliada ou uma inimiga sua, ok? Lembre-se que o aprendizado humano se dá pelos estímulos sensoriais percebidos e aprendidos através dos sentidos humanos. Toque, visão, olfato, audição, paladar. Esse processo é parte maravilhosa criação de Deus e sua criação é pouca. Ok, então vamos entender o seguinte. O problema não são os nossos sentidos. O problema é o que nós fazemos com eles. Comer chocolate é agradável, não é? Comer o pãozinho de queijo que o Leandro trouxe é agradável, não é? Se você come um pãozinho de queijo, faz todo sentido, não faz, Leandro? Se você come 2 pãezinhos de queijo, tá tudo bem. Mas se você pegar aqui, chegar e se empanturrar com 10 pães de queijo, Aí você é vendia. tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você está considerando, você não está valorizando a comida, você está banalizando. Na verdade, essa é a questão. E mais, há todo um processo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Então perceba, mas por que eu como no primeiro momento? Porque me dá prazer. E é para dar prazer. E não tem nada errado em dar prazer. Mas se eu construo uma satisfação equivocada sobre esse prazer, o problema não está no sentido, está no coração. Ok? Vamos em frente aqui. Pode ler ali. Entretanto, nossa época, sociedade e cultura é
caracterizada não somente pela exacerbação de estímulos, como também pela grande oferta de estímulos sensoriais nocivos. Isso é um fato. A gente é estimulado de todo jeito, especialmente visualmente, de uma maneira absurda nos nossos tempos. O ser humano do século XXI, especialmente, ele tem uma quantidade de estímulos jogados sobre ele constantemente que eventualmente gera estresse, porque ele não consegue decodificar tudo. Boa parte do nível de estresse, de burnout que a gente tem por aí é porque as pessoas não conseguem decodificar tudo que estão vendo. O nível de estresse, de depressão, de ansiedade gerado na nova geração, a turminha ali do gay, tem muito a ver com essa dificuldade que é própria do ser humano, e não é uma questão geracional, de decodificar tudo que está acontecendo ao seu lado. Por exemplo, uma das coisas mais complicadas no momento. Quem é que está falando a verdade? Isso causa ansiedade? Você tem informações chegando para você o tempo todo, e elas são todas conflitantes. É difícil você lidar com isso. Então é uma hora que você tem que fazer o quê? Desligar o rádio. Eu falei, cara, não vou ouvir mais. Chega, não dá. Preciso preciso preservar minha sanidade. Então, talvez um dos grandes desafios que nós temos, até como igreja, é ajudar a geração do Gui primeiro, selecionar as informações. Que informações são importantes? Que informações, cara, deixa aqui de lado. Mas, ao mesmo tempo... Eu diria, André, que a geração antes do Gui precisa aprender a fazer isso por si, porque até ela está com dificuldade de discernir, separar informações e começa... eu não posso exigir isso de crianças de 10 anos de idade. A responsabilidade é do pai e da mãe, que tem que ensinar. O pai e a mãe precisam passar por um processo de renovação. Boa parte, inclusive, Qual é a grande dificuldade que nós temos hoje? Gente, vou falar uma coisa para vocês, estou mandando real aqui. Uma das grandes dificuldades que as igrejas têm hoje em dia é lidar com as agendas das famílias, sobretudo as agendas dos filhos. São agendas absolutamente sobrecarregadas. Meu filho não quer ir na igreja domingo. Puder, porque não tem programação para ele. Tá, vamos ajustar a programação. Mas vamos ver se vem. Muitas vezes não vem porque também está condicionado já a um tipo de estímulo que não é o estímulo que a igreja está oferecendo. Porque a igreja não é lugar de entretenimento. Eu não sou o Luciano Huck, isso aqui não é o Caldeirão. Percebe? Nós precisamos pensar, inclusive, nas nossas agendas. Isso tudo afeta as novas gerações. Porque não dá para achar que uma criança de 10 anos de idade vai ter que se organizar. Ela não sabe se organizar sozinha. Não tem como. Pode ser um geninho. Mas precisa de ajuda. Precisa de pastoreio. E precisa que a sua vida, precisa ter tempo para brincar. Para imaginar, para fantasiar. Não, hoje em dia, cada minuto livre tem que ser ocupado com alguma tarefa que vai construir o quê? Uma capacidade, uma expertise novo, para o cara chegar lá e ser o bambambam da área dele. Não é à toa que o suicídio entre adolescentes tem crescido tanto. Dobrou. Por quê? A pressão é muito grande. Mas se meu filho não souber 3 línguas, 4 línguas... Posso falar uma coisa? Abaixe um pouco a linha de corte. E confie em que Deus priorize as primeiras coisas na educação dos filhos. Priorizemos as primeiras coisas. Eu não estou falando só para vocês que têm filhos, queridos. Estou falando para nós como igreja, para que nós nos ajudemos. Nós precisamos nos ajudar, nos socorrer nesse sentido. Muito bem, vamos em frente aqui. Tá? Então perceba, a gente vive numa época, numa sociedade, numa cultura que ela é hipertrofiada no que diz respeito a estímulos. E boa parte deles, grande parte deles, estímulos nocivos. Você dá uma clicada no celular, você acessa material impróprio. Não precisa de muita força. Sabe? Celular, isso aqui é uma janela para o mundo, né? Isso aqui é neutro. Isso aqui não tem valor moral. Certo? Mas é uma janela para o mundo. E você pode ver coisas muito boas. E você pode ver coisas absolutamente terríveis aqui. Isso aqui alimenta a alma. Isso aqui, na verdade, tem sido o combustível da alma das pessoas do século XXI. Essa alimentação. Esse é o canal de comunicação das pessoas com o mundo e é por aqui que elas abastecem os seus corações. A gente está usando Bíblia. Quantos aqui têm trazido Bíblia de papel na igreja?
Tem crente raiz aqui. Gente, eu mesmo comento essa porque é prático, né? Abram suas binárias, liguem. Fácil, né? Me atrapalha de vez em quando aqui, o aplicativo dá uma encerrada e tal. Mas percebam, a gente está absolutamente envolvido pelos estímulos digitais hoje. E a questão é o que a gente está fazendo? A gente está se protegendo, a gente está vendo os limites desse negócio, a gente está vendo até onde isso aqui deve ir. Bom, o último aqui, a saúde da mente depende dos tipos de estímulos sensoriais que compõem a dieta mental do indivíduo e a sua dosagem. Quando eu falo, volto aqui para a questão das adicções. O que são adicções? O que é o adicto? É o vício. Adicções são vícios. O adicto é o viciado. Mas o que são adicções de uma forma clara? São comportamentos que são classificados como enfermidades que afetam diretamente as emoções e criam no indivíduo a condição de dependência. Ou seja, aquela parte interna já foi afetada. Adicção em drogas, adicção em bebida, adicção em pornografia, adicção em consumo. Que outros tipos de adicção a gente pode falar? Adicção em ideologias, já tem isso. A pessoa está tão travada, aquilo se torna parte do que ela é, daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente. Ok? O que mais? Adicção ao chocolate. Você já reparou que ninguém tem vergonha de falar que é chocólatra? Eu sou chocólatra. Peça perdão e se arrependa dos seus pecados, irmão. É bonito falar que é chocólatra. Eu sou chocólatra. Tem um problema ali. Você está admitindo uma idolatria. André, que exagero. Não, a questão não é a admissão da idolatria, mas são as disposições. Né? Se você pega o chocolate... gente, tem hora que por exemplo, eu sou sorvetólatra. Eu tenho que tomar cuidado com o sorvete. Se for de chocolate, então... Não, nem é. Coco. Sorvete de coco. Borrachinha. Pô, meu, aquilo ali, você pega... Você coloca um balde de 10 litros, eu me enfio no balde de 10 litros. Eu me faço entrar num balde de 10 litros. Isso é idolatria. Tem uma consequência, hein? Cuidado. Mas nem me fale, né? O que acontece? Diabetes. Diabetes é cintura de quibe, né? Percebe? Então, eu preciso, toda vez que eu me aproximo de determinados estímulos, de alguns estímulos eu não devo me aproximar. Mas alguns estímulos, um sorvete é pecaminoso? Não. Se eu tomar 10 taças de sorvete, não, 10 não, já se eu tomar a segunda taça já está no excesso. Dependendo da primeira, a segunda taça já é um excesso. Coloca lá 2 bolinhas, 3 bolinhas, já está de bom tamanho. Sorva com cuidado, mas a gente, eu quero que cada poro do meu corpo, transpire sorvete do Rochinha, sabe essas coisas? Gente, é assim que a gente muitas vezes age. Tem a ver com os estímulos que nós recebemos, mas que também com os quais nós alimentamos o nosso próprio coração, mente, vontades, emoções. Tá bom? Olha o que o John Stott escreve num livro muito famoso, chamado Crer é Também Pensar. Meu argumento agora é que nas doutrinas básicas da fé cristã, ele está desenvolvendo o pensamento dele do porquê escrever um livro cujo título é Crer é Também Pensar, né? Doutrinas da criação, revelação, redenção e juízo, em todas elas, olha só que interessante isso, está implícito que o homem tem um duplo e alienável dever, o de pensar e o de agir de conformidade com seu pensamento e conhecimento. Deus nos fez seres pensantes. Quando você faz a classe de novos membros, quando você faz uma classe de doutrinas básicas, quando você faz um curso de evangelismo, de discipulado, você está adquirindo um conhecimento que te desperta para uma realidade que chama você para uma reação. E a reação não é baseada simplesmente em sentimentos. Ela até pode provocar sentimentos. Ok? Você pode acordar na segunda-feira e falar, cara, não estou a fim de trabalhar, não estou me sentindo feliz para ir trabalhar. Mas o que você faz? Se você é uma pessoa responsável, você pega, vai lá, faz a sua higiene pessoal, põe a sua roupa, o seu uniforme, se você tiver uniforme, e segue a vida pedindo, Senhor, me dá graça. Porque
porque você está pensando, eu preciso trabalhar, é necessário trabalhar. E muitas vezes, sair da imobilidade é muito mais uma decisão do que um sentimento. Na verdade, sair da imobilidade, seja lá que imobilidade for, tem a ver com decisão e não com sensação. Lutar, por exemplo, contra uma depressão envolve muito essa conscientização de que é necessário decidir em muitos momentos. Você vai continuar se sentindo muito... E, eventualmente, os sentimentos vão passando com o tempo. Mas tem a ver com decisões que eu preciso tomar. Cara, eu vou sair dessa cama hoje. Eu vou levantar. Eu vou conseguir, vou seguir a minha vida. Eu não vou me prostrar, não vou me dobrar. Está difícil, eu vou sair me arrastando. Eu vou tomar banho me arrastando, eu vou para o trabalho me arrastando. Eu vou fazer as minhas tarefas domésticas me arrastando. Mas eu não vou desistir de fazer o que precisa ser feito. Até que essa sensação de imobilidade, de desamparo passe em suma. Ok? Não quero simplificar o problema da depressão, tá, gente? Eu estou dizendo que na depressão, um dos grandes desafios que se tem no aconselhamento do depressivo é justamente sair da imobilidade, não deixar que a imobilidade o engula, porque depois é muito mais fácil, muito mais difícil você tirá-lo lá de dentro. A pessoa se encapsula de tal forma que a coisa fica bem complicada. Muito bem. Como pastorear a mente, então? E aqui está o centro da nossa discussão, tá bom? Aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar que nós, os salvos, as pessoas alcançadas pela graça do Senhor Jesus, elas são habilitadas com a mente de Cristo. Se você é nova criatura, você é habilitado com a mente de Cristo. Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. E isso nos habilita, nos dá condições para conhecermos a Deus, para conhecermos a vontade de Deus, através do quê? Da sua palavra. Tá? Eu quero aqui lembrar de Efésios capítulo 6, versículo 17, o que fala? Efésios capítulo 6, versículos 10, 11, a gente fala sobre o que mesmo? Alguém se lembra? Da armadura do cristão. Como que é associada à salvação? O capacete. O que o capacete faz? Como é que eu consigo proteger a minha mente? Baseado no quê? Na salvação que eu tenho. Então, é a compreensão do que é a minha salvação, a compreensão de quem eu sou em Cristo, de como eu posso conhecer a Deus, que me habilita a proteger a minha mente. Aí eu vou para a palavra, e a palavra é a espada. Na verdade, lembremos que a armadura, ela só funciona bem se todos os seus apetrechos estiverem ali. Ok? Então, a ideia aqui é que nós precisamos lembrar, a mente... E quando a gente fala da mente, a gente fala do pensar, dessa ideia de exercício mental, né? Do verdadeiro cristão, é aliada da fé. Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 3. Um texto conhecido, né? Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Só o versículo 3, você leu? Pode ler desde o versículo 1, por favor, Evi. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. E o 3. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Quais são os movimentos humanos associados à fé aí nesse texto? Quais são os movimentos humanos? Quais são os verbos relacionados? Entender o que é a realidade. Hebreus 11. Vou ler e vou comentar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Não é simplesmente um sentimento, há uma compreensão aqui. Nós esperamos que Jesus volte, certo? Com base em quê? Com base em quê? Na palavra revelada. Na encarnação, nos relatos dos evangelhos.
na informação de Jesus, lá em Atos capítulo 1, dizendo, comissionando os discípulos, dizendo, eu volto. Voltem para Jerusalém, aguardem, o Espírito Santo vai chegar e ele sobe. Daqui a pouco o pessoal fica olhando, ok, mas Senhor, enquanto ele vai estar se preparando para subir, será esse o tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai guardou para si mesmo, e papapá, e sobe. E a turma fica lá, plantada esperando. Tem que aparecer 2 anjos, 2 emissários dizendo, varões galileus, por que vocês estão plantados que nem 2 coqueiros aí? Gente, o que vocês estão esperando? Esse Jesus que vocês viram, você estava lá quando isso foi dito? Você testemunhou esses fatos? Você testemunhou os fatos do Evangelho? Você testemunhou a abertura do Mar Vermelho por Moisés? A multiplicação dos pães por Jesus? Você viu o túmulo vazio? Você viu Jesus ascendendo? Você conheceu o apóstolo Paulo para bater um papo com ele, para saber o que aconteceu de fato ali em Damasco? Ou a caminho de Damasco? Não. O que você tem é o quê? Acesso a um relato. E de uma maneira bonita, maravilhosa e sobrenatural, o Espírito Santo de Deus te convenceu que isso é verdade. Mas você não creu no vazio. Você não pegou Jesus no ar. Jesus bonito, Jesus lindão, vem cá. Não funciona assim. Você foi confrontado com uma palavra que dizia que você é um pecador, precisava de arrependimento e reconciliação. Há um Deus que quer te perdoar, que ama você. Provavelmente alguns aqui foram alcançados pela graça quando viram João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. João 3,36. Aquele que aceita o Filho de Deus não está condenado, mas quem não aceita já está debaixo da ira de Deus. Como é que a gente chegou a isso? Com uma compreensão que passou pela abertura dos nossos olhos, pela abertura da nossa mente. Nós queremos para entender, inverti aqui. Usei um sinônimo para falar a mesma coisa. Então percebam como isso é importante para a gente. Então nós não somos, na mente do verdadeiro cristão, ela é aliada da fé, ele analisa, ele faz análise da realidade. É por isso que a gente está estudando cosmovisão cristã com os jovens, e agora estamos estudando nos cultos o que Deus fala sobre si. É uma síntese. Quando você pega a teologia de Isaías 40 a 48, é uma síntese de teologia de Deus, teologia própria. O que Deus fala, o que Ele é, quem Ele é, quais são as suas intenções. Você pode até sentir coisas muito queridas e muito gostosas enquanto você tem essas informações, esse acesso a essas informações. Mas perceba, eu preciso entender. O sentimento vem. Mas eu preciso entender, sobretudo, a mente é aliada da fé. Muito bem, deixa eu pular aqui então. E a nossa mente deve estar sob o domínio de Jesus, né? É isso que Paulo vai falar em 2 Coríntios 10, 4, 5. Vamos em frente aqui. 3 coisas práticas para a gente fazer aqui. Nós precisamos renovar continuamente a nossa mente. Cultuar a Deus é fruto de um viver que pensa e age em conformidade com aquilo que foi revelado, com aquilo que está sendo ensinado, com aquilo que Deus nos mostra na sua palavra. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3, fala, na verdade, Romanos capítulo 12 inteiro é um texto muito importante sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos. E quando ele fala de vossos corpos, ali, a palavra soma, a ideia não é apresentar simplesmente o corpo, mas é o viver. O corpo representando o viver, o movimento do viver. A sua vida está onde o seu corpo está, concorda? A não ser que você consiga, por alguma mágica cabalística, ocultista que eu desconheço, deixar o seu corpo ir embora e ficar com o seu aspecto imaterial em outro lugar. Lembra do filme Clique, lá do Adam Sandler? Né? Aquela ideia de avançar a vida. Ele não estava presente. Tem gente que vive ausente, né? Mas não significa que a sua vida não se tornou algo diferente de uma unidade psicofísica. Então, brincadeiras à parte, então, a ideia é a gente entender o que Deus está falando para a gente. E a gente precisa dessa renovação constante no pensar. Por que precisamos de renovação constante? O para quê vem depois. Por que eu preciso de renovação?
Porque se eu deixar o meu ser a própria sorte, sem confrontação com a palavra, ele vai tender ao quê? Ele vai tender ao desvio. Eu tenho um desvio padrão em mim. Se eu não ficar monitorando o tempo todo a minha tendência ao desvio, eu vou desviar. Eu preciso ser confrontado constantemente com a palavra. Confrontado no sentido de a gente ser alimentado, de ser abastecido, de construir vias corretas do meu pensamento. É essa a ideia aqui, tá bom? Pensem nas coisas do alto. A gente mencionou, inclusive acho que foi o David que fez essa pregação sobre a gente pensar nas coisas de Deus em primeiro lugar. E o que é pensar nas coisas de Deus? É viver num mosteiro lá, colocarmos umas togas com um logotipo da CB Moema atrás, vai ficar todo mundo no mosteirão, conventão. Comunidade Batista em Moema, essa é a ideia? Não. Muito pelo contrário, talvez piore. A ideia é de que nós busquemos trabalhar as nossas mentes em primeiro lugar, para que as nossas disposições e ações entendam, discernam as prioridades, as pautas do reino de Deus no reino dos homens. Eu gosto de usar o exemplo de Ruth Boaz nessa hora. É um exemplo muito claro do que significa viver a vida viver o reino de Deus no reino dos homens. De gente que conseguiu pensar nas coisas do alto. Ruth é alguém que, no momento em que pode se livrar de um problema, abraça o problema. Boaz é outro também que, no momento em que pode se livrar do problema, abraça o problema. Quando ele recebe esse comissionamento, por assim dizer, não comissionamento, mas essa proposição de Ruth, né, como parente resgatador, você se lembra da história? Ele poderia simplesmente falar, olha, sinto muito, tem um outro cara aí que está na minha frente, vai conversar com ele. Não, ele falou, ok, estou entendendo, deixa que eu cuido de tudo. Como o pessoal brincava lá no seminário, né, Boaz é o partidão perfumado de Belém, né? E Ruth, o que falar de Ruth, né, gente? O que falar de Ruth? Essa visão do reino. Quando Jesus fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando, incorporem a pauta do reino, os valores do reino na vida diária. Na forma de viver, nas suas decisões. Nas suas decisões orçamentárias, por exemplo. Se você vai gastar dinheiro demais com uma coisa que você não precisa, na hora de pegar e olhar lá, você fala, opa, hoje eu vou comer uma porqueta. Coma um pedaço da porqueta, mas não coma o porco inteiro. A forma como eu dialogo com todos os eventos da minha vida. A gente tenta compartimentalizar esse negócio de buscar o reino de Deus só para fazer o quê? Evangelismo, falar de Jesus ali. A gente compartimentaliza até esse negócio de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não, está dizendo como eu vivo a vida, como as minhas disposições são vividas no dia a dia, dentro de casa, com a minha esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. A gente tem falado isso constantemente. A decisão que você faz sobre a sua carreira profissional, os movimentos que você faz. Tudo isso. E você vai perceber que, cada vez mais, os valores do reino, eles são, digamos, contrastantes com os valores do reino dos homens. E é por isso que a gente precisa tanto de gente falando a verdade. Por mais caricato que pareça. Por que você acha que o Padre Kelmo fez tanto sucesso? Por quê? Todo mundo queria o personagem. Um programa matinal aí da Rádio Brasileira, que é muito conhecido pelo besterol, tá? Falou assim, o apresentador, o líder do programa chegou assim, pô, padre, a gente precisa chamar você aqui para vir falar de espiritualidade, a gente está precisando falar sobre isso. Há um reconhecimento de que falta isso. Por quê? Porque não se busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quem deveria buscar, está buscando? E como é que a gente busca? Intencionalmente. Começa aqui, ó. Começa tudo aqui. Por fim, desenvolva um estilo de pensar saudável. Avalie a sua dieta mental hoje. O que você consome? Entretenimento, literatura, música. Não estou dizendo para você deixar de fazer as coisas. Quando eu tinha 14 anos, eu gostava de heavy metal. Acredite, eu já ouvi heavy metal. Tá?
Então, assim, eu era muito influenciado pelos meus primos mais velhos. Então, eu ouvia Led Zeppelin, claro. Iron Maiden. Mas eu também ouvia Black Sabbath. Só quando eu ia na casa deles eu ouvia. Minha mãe não deixava, filho, não, tal. E aí, chegou uma hora que eu falei, peraí, né? Pera lá. Achava legal a sonzeira, a quebradeira, né? Aquela coisa meio disruptiva. Próprio de adolescente gostar de coisa disruptiva, né? Mas até que eu entendi, falei, pera lá um pouco, né? Você vai entendendo a mensagem, você vai entendendo a proposta, tá? Você vai olhando direito a capa dos discos, fala, E aí ninguém teve que falar para mim. É óbvio, minha mãe não gostava e ela falava claramente que não gosto que você ouça essas músicas. Nunca me proibiu. Chegou uma hora que eu falei, cara, para mim não serve mais. Posso ouvir coisas melhores. Aí descobri Petra. Eu falei, olha, meu, o crente sabe fazer rockão. É mas um taca santo, né? Quem se lembra de White Stripes aqui? Acho que foi a primeira banda de heavy metal cristão que apareceu. Eles sumiram, né? Mas era uma metaleira forte, meu. Os caras cabeludões e tal. Eu fui ouvir White Stripes. André, essa música... Mãe, são crentes. Filhos, tem certeza? Tenho, mãe. Olha a letra aqui da música. A gente pode ajustar nossa dieta mental. Os programas que assistimos, as séries que vemos, né, os livros que lemos, as ideologias, as filosofias. Gente, a gente precisa muitas vezes conhecer as coisas para entender o que o mundo está oferecendo para fazer a contraposição com o Evangelho. Mas eu preciso ser muito cuidadoso nesse processo de conhecer as coisas, porque certas coisas eu não preciso conhecer para saber que são ruins. Eu não preciso injetar cocaína no meu braço para saber que cocaína faz mal. Eu tive que ler, por exemplo, obras de Jean-Paul Sartre para entender o que o existencialismo fala. Eu falei, cara, chega uma hora que você fala, meu Deus, como é que pode? Cansativo, exaustivo. C.S. Lewis falou uma coisa muito interessante sobre o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele falou que foi o livro mais difícil de escrever. Por quê? Porque ele tinha que se colocar no papel de um diabo, disposto a fazer malignidades. Ele falou que foi a coisa mais difícil de fazer, porque você tem que pensar no mal, você tem que tentar agir como o mal agiria, se contrapondo àquilo que Deus está fazendo. Não é interessante isso? Então, sempre que você tem que fazer esse movimento de entender, de fazer uma imersão naquilo que o inimigo está promovendo, você tem que se cercar de cuidados com a sua mente, sobretudo de muita oração, para que o teu coração não seja contaminado. Muita gente conhecida, quando fez essa imersão, não voltou. Vi muita gente caindo nesse processo de fazer imersão no terreno inimigo. Eu preciso abastecer minha mente, meu coração, eu preciso blindar com a palavra do Senhor, com muita oração, com muita dependência dele. Porque é uma guerra espiritual envolvida aí. Há uma guerra espiritual em curso pelo domínio da minha mente e da sua mente. Isso é um fato. Para terminar aqui, gente, eu sei que foi bem corrido, mas vamos lá. A fé, estou te falando aqui, né? Se quiserem, pode ser definida assim, é insistir em pensar quando tudo parece estar determinado a nos oprimir e a nos pôr por terra intelectualmente falando. Olha isso. Achei fantástica essa definição dele. O problema com as pessoas de pequena fé é que elas, ao invés de controlarem seus próprios pensamentos, têm seus pensamentos controlados por alguma circunstância e, como se diz, elas passam a rodar em círculos. Isso é a essência da preocupação. Isso não é pensamento. Isso é ausência completa de pensamento. É não pensar. Se você não se lembrar de mais nada na aula de hoje, lembre-se dessa definição aqui. Tá? O problema com as pessoas de pequena fé é que elas, ao invés de controlarem seus próprios pensamentos, são controladas por eles. Ou os pensamentos são controlados pelo que está fora delas. E isso acaba deteriorando toda a estrutura pística, a estrutura de confiança em Deus ali.